nosso inário 159, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Deus tem abençoado demais os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. Muitas vezes não nos damos conta de quantas bênçãos nós recebemos. E muitas dessas bênçãos nós devemos pedir. Deus quer que nós peçamos. Vamos cantar o hino de número 158. E lembrarmos de pedir que realmente Deus derrame seu Espírito sobre a sua igreja, para que nós possamos ter forças para suportar os momentos que vivemos. Suave Espírito. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de
A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Todos nós temos problemas, dificuldades, passamos por várias adversidades, mas nós temos algo em comum. Nós temos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai, que se preocupa com as nossas dificuldades, se preocupa com o teu problema, se preocupa com o que você está passando. Esse é o momento que nós vamos ficar em pé e trazer aqui o nosso agradecimento até o altar do Senhor, enquanto cantamos o hino de número 273. Confia em Deus, que nós possamos ter essa confiança de que existe um Deus que é muito maior do que os problemas que passamos e que Ele com certeza irá nos abençoar, nos ajudar a solucioná-los. Vamos ficar em pé? Esse é o momento onde nós vamos elevar uma prece a Deus. E eu convido você que tem um pedido especial no seu coração, que nesse momento reflita nas bênçãos que você pode receber do Senhor. Também lembramos que hoje de manhã foi internado o pai da Neuzinha, que nós vamos orar por ele agora nesse momento, e que também vocês possam orar também em sua casa referente ao estado de saúde dele. Eu queria convidar a Neuzinha para vir aqui à frente, onde nós vamos orar por ela e pelo pai dela também. Feche seus olhos.
Querido Deus, gratos somos, Senhor, por nossa vida, por nossa saúde. Primeiramente, Senhor, pedimos que o Senhor olhe para cada um de nós. Sabemos que somos pecadores, que não somos perfeitos, mas nós carecemos da Tua graça. Muitos estão aqui hoje, de repente com o coração acalentado, dolorido por algum motivo, mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa atender as nossas necessidades de acordo com a Tua vontade. Em especial, nós lembramos agora do pai da Neuzinha, que ele está ali internado. O Tito ali está com ele. Senhor, como médico dos médicos, se for da Tua vontade, que o Senhor possa restabelecer a saúde dele. Lembramos de cada um aqui, Senhor, que nesse momento está em seu coração um pedido especial. O Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. E solicitamos que o Senhor fale ao nosso coração nesse dia, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Abençoa cada um de nós, mais uma vez eu te peço, em nome, por amor de Jesus. Amém. Cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Os teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará. O mais perfeito e puro amor, criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça
criança cheia de alegria. A gente estava reunidos numa comissão da igreja e era o finalzinho da tarde do mês de junho, já o horário do pôr do sol, a gente estava se reunindo e a notícia se espalhou. Érica foi para o hospital e o Miguel nasceu. E hoje, os pais felizes e apaixonados, olha, você precisa de ver a emoção nos olhos deles aqui, viu? Trazem o pequeno Miguel para dedicar ao Senhor. Eu quero convidar aqui o Gilmar, a Érica e o pequeno Miguel. E então, Gilmar e Érica, felizes? Muito agradecidos. Demais, pastor. Olha, pequeno o Miguel está sempre com os olhos procurando alguma coisa, olha aí. Mas é uma alegria também para a gente como igreja, poder receber o Miguel nesse momento muito especial, tá bem? Nesse momento de dedicação do pequeno Miguel ao Senhor. E nós estamos muito felizes como igreja. Olha, eu percebo que estão também muitos amigos que vieram participar. Até o grupo, o antigo grupo Lírio se recuperou como Renovarte para hoje, ressurgiu como Fênix, ok? Para celebrar e participar desse momento. Então, em louvor ao nosso Deus, estamos muito contentes. Vocês sabem que esta cerimônia Deus estabeleceu há muitos e muitos anos em Israel. Inclusive Deus colocou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é Deus, ele participou por esta cerimônia, se lembra-se? E foi num desses momentos que o Espírito do Senhor tomou-se sobre o sacerdote que estava apresentando, e foi um momento assim marcante para a história do povo de Deus, até para a história da igreja cristã hoje, de modo que estamos muito contentes. Antes da gente ler um texto bíblico, eu gostaria de convidar a Ellen, que com carinho preparou uma música. Desculpe, Ellen, eu troquei o Edvanei e o Edvanei. Não só a Ellen, mas ela e a Edvanei. Preparou-se uma música com muito carinho para esse momento muito especial. Vou pedir que vocês se assentem um pouquinho com o Miguel, enquanto a gente participa desse momento. Especial de emoção no
coração. Um sorriso vem trazer alegria em meu viver. Um milagre vejo em seus olhinhos a brilhar. Tão perfeito é o amor de Deus. Não há palavras para agradecer, Senhor, pois o Miguel nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te seguir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao teu lado sempre estarei, pra guiá-lo bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois o Miguel nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te seguir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim. O presente que deste a mim. E Érica, eu fico imaginando, ali pensando, quando eu cheguei no quarto do Miguel, e ele, o quarto de marinheiro, preparado e se preparando para uma longa viagem. Evidentemente vocês têm muitos planos para o Miguel, mas Deus tem planos maiores. Vocês sonham com uma vida de Miguel adulto, Deus sonha com a vida de Miguel na eternidade. Vocês sonham com Miguel como homem de sucesso. Deus sonha com a vida do Miguel como um homem que serve a Deus por toda a sua eternidade. E sabe, Deus está tão interessado no sucesso de Miguel, que Ele escolheu vocês dois para pastorear o Miguel. E embora pareça simples, lá no passado, Deus deu um conselho que quero compartilhar com vocês. A maioria dos pais se preocupa em fazer uma festa para os seus filhos.
Deus convida vocês para preparar o Miguel para a eternidade. Porque se vocês amam o Miguel, como eu vi que vocês amam, oram e se emocionam, vocês terão que pensar sempre no Miguel como um presente que Deus deu a vocês e preparado para o céu. Deixa eu ler um texto que está no livro de Deuteronômio. E eu peço a você que pegue a sua Bíblia em Deuteronômio 6. Esse aqui é um dos textos mais importantes para o povo de Israel. Eu quero ler para você, diz o seguinte: o Senhor disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E depois que o pastor Deus falou isso para Israel, para que eles repetissem, o Senhor falou mais um pouco. Estas palavras, de que o Senhor é o único Senhor e que deve amá-lo sobre todas as coisas, o Senhor diz: eu te ordeno, Gilmar e Érica, para que estas palavras estejam no teu coração e que vocês inculquem na mente do pequeno Miguel. Fale a ele quando estiver em casa, andando pelo caminho, ao se deitarem, ao se levantarem, e também que vocês atem como sinal na sua mão, atem como sinal na sua fronte, e que vocês escrevam na casa de vocês, para que todos percebam que vocês pai, e você mãe, e que o pequeno Miguel, ele seja um menino segundo o coração de Deus. A vida, Érica e Gilmar, passa. A infância do pequeno Miguel vai passar. A idade juvenil, a adolescência, adulta e depois o casamento, essas também irão passar. Mas a única coisa que permanece para sempre é colocar o pequeno Miguel nos caminhos do Senhor. E a minha pergunta é, eu sei que parece uma pergunta redundante, vocês estão dispostos, pela graça de Deus, consagrar a vida de vocês para que o Miguel seja educado e edificado segundo a vontade do Senhor? Vocês estão dispostos, pela graça de Deus, preparar esse menino para que seja um homem segundo o coração de Deus, e no que depender de vocês, fazer isso por toda a eternidade? Sim? Eu queria perguntar à igreja que está aqui, a família mais de perto. Isso parece uma pergunta muito simples. Mas quando a vida passa, a gente sabe quanto essa pergunta ela é muito importante. Quando os filhos crescem, quando se tornam homens, essa pergunta que parece simples, ela tem um significado diferente. Do pequeno Miguel, perante Deus e pela sua graça, está disposta a fazer todo o possível para que se cumpra isso que Deus perguntou a Gilmar e a Érica nesse momento? Sim? E eu quero perguntar à igreja esta manhã, quantos dos membros dessa igreja que tem o dom de Deus para influenciar a vida do pequeno Miguel e desse casal, gostariam, pela graça de Deus, de apoiar e dedicar para que essa criança seja de fato educada segundo o coração de Deus? Eu queria que vocês respondessem com um sim. A educação do Miguel, Gilmar e Érica não pertence só a vocês, embora sobre vocês pese a maior responsabilidade. Ela depende da família, ela também depende da igreja. E porque vocês disseram sim, antes de fazer a dedicação, eu quero convidar o Alexandre, meu parceiro aqui. Foi preparado duas coisas: uma Bíblia de criança, ok, simples para o Miguel. É uma Bíblia na linguagem da criança. Qual é uma evidência dessa Bíblia? É uma demonstração de que a palavra de Deus será compartilhada com Miguel na linguagem que ele percebe, em linguagem de criança, linguagem de adolescente e em toda a sua vida, ok? E nós queremos convidar para que vocês se coloquem de pé. Pode me ajudar aqui, Eduardo, por favor?
Eu acho que o Miguel vai ser um pastor, viu? Olha aqui, já aqui é o microfone. Nós vamos... Pode me ajudar, Gilmar, tirando o sapatinho. Os dois. Vamos colocar os dois pés na palavra. Vocês deverão fazer o culto com ele, ensinar a cantar, ter hino sempre em casa, dedicar tempo com alegria, mesmo quando chegar os irmãozinhos do Miguel, não é? Olha. Olha aqui. Os pés dele estão os pés em movimento, ok? Isso evidencia que ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar de acordo com a palavra de Deus. Para que ele cresça e se desenvolva. E a igreja preparou um certificado. Eu quero convidar a Ellen, que é a diretora do Ministério da Criança da nossa igreja. Ela vai entregar. Eu sei, se a gente convidar a família do Miguel, virá toda a igreja quase. Mas eu quero convidar aqui pelo menos os avós, os tios e os primos. Então, por favor, venham. Nós vamos dedicar esse momento de oração. Eu quero convidar que a família participe. Então é a família do Gilmar e a família da Érica, que são partes da família do Miguel. Então, se você é tio ou primo do Miguel, eu acho que a gente vai ter que fazer a dedicação do Miguel cada sábado, viu? O Miguel está surpreso aqui, viu? Nesse momento, nós vamos nos ajoelhar para dedicar o pequeno Miguel, enquanto você acompanha sentado em oração. Se vocês quiserem ajoelhar ou ficar de pé, o que for melhor para vocês. Mas se vocês quiserem ficar de pé, não há problema, viu? É melhor, talvez seja.
Essa é a minha antiga, viu? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento temos o privilégio de lhe agradecer, porque o Senhor tem amado de modo incondicional Gilmar e Érica, a ponto de confiar a eles com esse presente extraordinário que é o pequeno Miguel. E nós te glorificamos, Pai, por isso. E assim como Miguel está aqui nos meus braços, chorando, esperneando, que de igual modo ele esteja sempre nos braços do Pai, independente de qualquer circunstância, que o Senhor seja o Deus dele. E que o Senhor abençoe a esse pai e a essa mãe, com sabedoria dos altos céus, com amor, com bondade e santidade. E desse modo, eu dedico Miguel a ti, para a tua glória e para a tua honra, e te pedindo que conceda a ele dons espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, gente, eu não tenho condição de apresentar o Miguel mais de novo a vocês, porque você já viu como ele está animado comigo, não é? Então, meus parabéns. A igreja depois vai dar o abraço aos pais. E por favor, orem intensamente pela família do Miguel esta semana, para que se cumpra na vida dele os planos de Deus. Olha, eu tenho certeza que eu não bati no Miguel, viu? Porque quando ele começou a chorar, ele estava se preparando, estava sentindo a alegria de um dia ser pastor, não é? Estava se preparando para o ministério. O ministério às vezes tem esses momentos difíceis, mas prazerosos também, né? Porque Deus opera a sua misericórdia. A gente fica pensando quando dedica uma criança, o que ela será? Quais são os desafios que ela vai enfrentar na vida? Quais são os medos, as atitudes? Mas eu aprendi que duas coisas fazem a diferença na vida de uma pessoa, de um filho: amor e oração. A oração dos pais encontram caminhos que a técnica e a inteligência jamais encontrarão, para conduzir aquela criança no caminho de Deus. O amor, ele consegue fazer curva onde não tem nada para entrar. Esses dois elementos, eles são as marcas que o reino de Deus quer colocar no meio do seu povo. Então aquilo que disse para a Érica e Gilmar, eu digo para você que está aqui como pai hoje, como mãe, e até como filho, como avó. O amor e a oração, eles fazem a diferença. E é interessante porque não importa onde o filho da gente está,
se ele está perto, se ele está longe, se ele está dormindo, se ele está acordado, se ele está em situação difícil ou não, a oração da gente pelo filho da gente chega nesse lugar, chega no coração dele. E muitas das coisas boas que acontecem na vida dos filhos, ou às vezes quando os filhos eles têm um encontro com Cristo, acontece em resposta à oração da fé. Às vezes os pastores, às vezes os membros da igreja falam assim: mas eu comecei a trabalhar com fulano, eu fui a influência na vida de Beltrano. Mas não é assim. Deus usa as pessoas, mas sempre em resposta à oração dos pais, à oração de uma mãe, à oração de uma avó, até mesmo a oração de tio e de irmã. Eu me lembro, e era garoto, quando frequentava a igreja, eu ouvi a história de um rapaz que estava viajando no mar, e ele precisou numa tempestade e foi enviado pelo seu comandante para que ele subisse no mastro para recolher as velas ou içar as velas, não sei bem, mas ele subiu no mastro. E quando ele subiu, houve uma tempestade muito grande, ele quase caiu. E quando ele voltou para casa, ele contou à sua mãe o relato da viagem, contou desse fato que ele aconteceu, que ele quase despencou lá de cima em meio à tempestade. E a mãe lhe disse: filho, era nessa hora que eu estava orando por você. Às vezes a gente não sabe o valor da oração em prol de um filho ou de uma filha, mas Deus sabe. Diz a serva do Senhor que a última ordem que Deus vai dar no universo aos seus anjos em favor do perdido é em resposta da oração de uma mãe que ora ou de um pai que ora. Então, Érica e Gilmar, orem, tá bem? Eu tenho 3 filhos, meus meninos já estão casados, eu já tenho uma netinha, e eu oro por ele, a gente ora por ele todos os dias. Não há um dia que eu não ore pelos meus 3 filhos, pelas nossas 2 noras, pelo meu outro filho solteiro e pela netinha. Eu posso não orar por ninguém, nem às vezes nem por mim mesmo, mas por eles eu oro todos os dias. Então esse é meu apelo nesse momento para cada pai e cada mãe que aqui está: orar e amar segundo a vontade de Deus. Tá bem? Este momento nós temos esta cerimônia, mas nós temos uma outra cerimônia na Bíblia que eu gostaria de convidar você a refletir por um momento. Por um momento. Jesus, quando esteve aqui, ele no seu momento final, antes de ir para a cruz, ele celebrou 2 cerimônias. 2 cerimônias. Uma foi a cerimônia da Páscoa. Ele celebrou a cerimônia da Páscoa. Com essa cerimônia da Páscoa que Jesus celebrou, ele apontava para aquilo que Deus havia feito em Israel, libertando o povo do Egito, mas também apontava para ele quando que havia de morrer na cruz, dali mais um instante. Naquele momento, Jesus também, depois de celebrar a Páscoa, Jesus celebrou uma outra cerimônia. Ele celebrou a cerimônia da Santa Ceia. E quando ele celebrou a cerimônia da Santa Ceia, que Jesus, ele então apontou para o futuro. Ele disse assim: olha, eu celebro a ceia com vocês, e que vocês celebrem até que a gente se encontre e celebremos juntos lá na eternidade com o Pai. Ou seja, Jesus estabelece cerimônias, porque ele entende que cerimônias como essa da dedicação do Miguel, a cerimônia da Páscoa e a cerimônia da Santa Ceia, ela aponta para um reencontro no futuro. Então, as cerimônias na igreja não são um ato somente, elas têm um significado de uma importância muito grande. Então, quando Jesus celebrou a Santa Ceia, isso marcou de modo muito profundo o coração dos discípulos. Se você começa a ler ali os evangelhos, mesmo na história de Cristo, se você começa a ler o livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, você vai perceber que a cerimônia do encontro, eu diria assim, a cerimônia do reencontro, que haveria de ser marcado quando Jesus voltar, ela esteve sempre presente no coração da igreja. Só se você olhar assim no Novo Testamento, pelo menos 300 vezes a gente vê a menção desse reencontro, ou seja, a menção da volta do Senhor Jesus Cristo.
Se você pegar as citações no Antigo Testamento e somar com as do Novo Testamento, nós temos pelo menos quase 2.000 citações em que fala do reencontro com Jesus numa cerimônia especial que ele preparou, que é conhecido na Bíblia como a volta do Senhor Jesus Cristo. E embora a maioria da humanidade, e eu diria assim, até a maioria da cristandade hoje, olhe para a volta de Cristo como um evento engraçado, como uma piada, até algumas novelas, alguns filmes olham para esse evento como uma coisa engraçada, como fosse uma piada. Nas Escrituras, Deus não trata como piada. Deus trata com seriedade o aspecto do assunto da volta dele. Se você toma toda a Bíblia, você fica encantado se for olhar mais de perto, você vai percebendo que as profecias mais antigas, por exemplo, você lê a profecia de Daniel, capítulo 2, aparece ali lá naquela época, a pedra que simboliza a volta de Cristo, que vai destruir a estátua e Deus vai estabelecer o seu reino. Então a realidade da volta de Cristo não é uma coisa assim distante, não é uma coisa que apareceu num filme, não é um conto de fada, é uma realidade que Deus revela na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Isso é tão significativo que no livro de São João, capítulo 14, pegue a sua Bíblia, São João, capítulo 14, Jesus faz uma declaração aos seus discípulos, uma declaração que invade a eternidade, que foi acompanhando cada geração de crente, e um foi passando para o outro, e essa verdade foi se espalhando por aí afora, e a igreja cristã que segue a palavra de Deus, ela está conectada com esses valores. Veja o que diz a Bíblia, São João 14, versículos de 1 a 3. O que está escrito? O que disse Jesus? Não faça o quê? O vosso coração, faça o que, gente? Então, creia em Deus, creia também em mim. E depois que Jesus estabelece aqui a existência da sua pessoa, aquilo que ele estava dizendo, ele acrescenta com as seguintes palavras: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas palavras simples, eu acho que Jesus disse assim, num ambiente assentado com seus discípulos, lá assim, talvez na beira do caminho, embaixo de uma árvore, Jesus começa a falar com seus discípulos como quem fala a um amigo. Mas o pensamento de Jesus aos discípulos não era que ficasse só com eles, mas que passasse para toda, eles fossem contando uns para os outros, de que embora Jesus voltou aos céus, ele haveria de voltar, ele tem um reencontro, ele está preparando um lugar, porque ele acha que na casa do Pai tem um lugar para todo mundo. E Jesus, não é que Jesus está construindo casa como se fosse um pedreiro, na verdade ele usa uma expressão que é conhecida dos discípulos, para nós que vivemos hoje. Então a perspectiva do retorno de Cristo, da volta do Senhor Jesus Cristo, não é um conto antigo da igreja, não é uma história antiga dos cristãos do primeiro século, não é uma realidade passada, é uma realidade futura que está à frente de todo aquele que caminha nessa vida, a gente queira ou não. Isso é a verdade do Evangelho. Jesus vai voltar. E sabe uma coisa? Às vezes a gente ignora, mas o credo cristão, estou fazendo assim, olha, Jesus virá para o quê? O que diz o credo cristão? Não sei se você já recitou o credo cristão. O que diz o credo cristão? Nosso Senhor virá para julgar quem? Os vivos e os mortos. Ele, além de apresentar a iminência do juízo, ele relembra que o cristianismo sempre creu que Jesus iria voltar. Essa realidade do Evangelho, ela vem marcando o cristianismo. E eu lamento dizer para vocês que, por incrível que pareça, nos últimos dias, o pensamento da volta de Cristo está desaparecendo da mente e do coração dos cristãos.
Os cristãos estamos falando sobre muitas coisas. Nós estamos discutindo sobre muitas questões. Nós estamos repensando sobre muitos assuntos. Mas nós não estamos dedicando para pensar no breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o retorno do Senhor Jesus Cristo é uma realidade que é ignorante para a gente. Talvez, eu não sei se eu vou usar a expressão correta aqui, não me queira mal, nesses poucos momentos que vamos conversar aqui. Mas possivelmente nós temos almejado menos a volta de Cristo, porque a gente tem conhecido menos da pessoa de Cristo. Nós estamos mais conectados com as coisas do aqui e agora, do que do ali então, quando Jesus voltar. E a gente pode olhar nesse contexto das eleições agora. O candidato, o Bolsonaro, ele parece o Jesus, o Messias do povo nesse tempo. E eu achei interessante, do povo cristão. O discurso nos vídeos que se passava no WhatsApp, se passou a ideia de que nele tem a resposta da solução de todos os problemas da humanidade. E parece que os cristãos conectaram o seu futuro, as suas crenças, na escolha de um presidente do Brasil. Mas se você olhar a igreja cristã, ela não tinha nele a perspectiva nos homens. A igreja sempre estava focando nesse reencontro. Você vai perceber em todo o contexto ali. Por exemplo, você lê as cartas de Paulo, Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, olha, o Senhor virá. E ele diz assim, virá dessa forma. Os que estão mortos vão ressuscitar. E a gente tem várias evidências dos evangelhos. Até Enoque, que é considerado o sétimo depois de Adão, lá em Judas apresenta que ele vem falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando esses pais se assentaram aqui e dedicaram o pequeno Miguel ao Senhor, em sua atitude eles estão dizendo que eles creem nos planos de Deus para a vida do seu menino. E como eu disse, eu repeti, porque nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos para a eternidade. Nós estamos trabalhando hoje como seres humanos, preparando pessoas para viver para o aqui e agora. Às vezes os pais não nos preocupamos em preparar nossos filhos para morar no reino dos céus. Às vezes, nós pais mesmo, nós achamos que Jesus não vai voltar. Hoje eu participei bem cedo de uma pesquisa feita pela igreja na América do Sul. E na pesquisa, uma das perguntas uma das perguntas é: você crê que Jesus vai voltar? Parece até uma pergunta tola para quem é adventista, não é? Você crê que Jesus vai voltar? Para quem é cristão, você crê que Jesus vai voltar? Se alguém lhe pergunta, a gente fala, mas se a gente olha a nossa vida, parece que a gente não vive para o encontro com Jesus, quando Ele voltar. Nós vivemos para muitas coisas. Eu quero convidar você a ler um texto. Eu anotei um texto no livro de Hebreus, meditando. Eu quero Hebreus capítulo 9, 28. Eu quero, antes da gente ir para casa, ler esse texto de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Pegue a sua Bíblia. Ele parece um texto muito simples. Hebreus 9, versículo 28. O apóstolo São Paulo, a gente acredita que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não viu, ele possivelmente na Palestina ali, ele não encontrou com Jesus. Talvez ele estivesse lá em Tarso, talvez estivesse em Roma, talvez estivesse distante. Ele se tornou cristão, assim como a gente se tornou cristão. Ele se tornou cristão sem conhecer a Cristo pessoalmente. Só pelo testemunho dos apóstolos, só pela pelo testemunho de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, ele viu a humilhação de Estevão e ele olhou e falou assim: tem alguma coisa diferente nesse homem. Aí na estrada de Damasco, você conhece Paulo, caiu do cavalo, porque o Senhor se revelou a ele de forma sobrenatural. Mas ele não viu a Cristo. Mas Paulo avançou crendo que Jesus iria voltar, pelo que foi aprendendo. E olha o que ele escreve no versículo 28.
O que está escrito? Será que alguém pode ler para a gente? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha o que diz a palavra. Jesus vai aparecer quando? Aquele mesmo que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, ele vai voltar uma segunda vez para um grupo de pessoas. E você sabe que quando ele vier, nós teremos dois grupos. Nós teremos aquele grupo que está pronto para encontrar-se com ele, e nós teremos o outro grupo que não está pronto para encontrar, um grupo que não está pronto para encontrar com ele. Não por causa das atitudes, mas por causa de nossas escolhas de querer a Cristo. E Paulo diz assim: e aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para salvação. A minha pergunta esta manhã é: você aguarda ele para a salvação? Quando ele voltar, qual será o grupo que estaremos fazendo parte? Qual será a realidade da nossa vida? Às vezes, eu me lembro muito de um episódio quando eu penso na volta de Cristo. Eu estava começando a estudar para ser pastor. E foi quase no milênio passado isso. Eu estava me preparando para ser pastor. E eu visitei uma jovem de 18 anos, que era membro da igreja. A gente estava à tarde conversando na casa de uma senhora. E posso me lembrar muito bem. Ela, sabendo que eu estava me preparando no seminário para ser pastor, ela olhou para mim e me fez uma pergunta que me marcou. Porque parece, não talvez porque a pergunta dela fosse uma pergunta que não devesse ser feita, mas ela fez uma pergunta porque eu não estava preparado para a pergunta dela, para a realidade do que eu havia percebido. Eu tinha vivido a maior parte da minha vida na minha comunidade de crentes, na minha igreja, onde todo mundo se conhecia. E agora eu estava numa outra região, no sul do estado. E eu lembro que ela falou assim, me falou bem assim, olhando nos meus olhos. E como quem faz de modo muito natural. Ela disse: Edmar, eu nasci na igreja desde menina. E eu vou fazer 20 anos ainda. E sempre ouço que Jesus vai voltar. E ela falou assim, olhando para mim: Jesus vai voltar mesmo? Talvez a pergunta dela foi um reflexo das minhas próximas perguntas. Às vezes nós passamos pela vida sem conectar a nossa vida com a eternidade. Às vezes nós imaginamos que nossa vida só é o aqui e agora. Nós imaginamos que o filho é preparado só para viver aqui nessa vida, para ser um advogado, um médico, até um pastor, ou um senador, um presidente da república, ou quem quer que seja. Às vezes, com esse breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Certa feita eu li uma história, e a história é o seguinte, de uma mulher da igreja que estava orando, e a sua oração na quarta-feira à noite era: Senhor, volte, mas não volte antes do meu filho terminar a faculdade de medicina. Hoje você vai para casa. Talvez vocês vieram aqui alguns a primeira vez. Outros já vieram aqui várias vezes e depois deixaram de vir, não vieram mais. Tem outros projetos na vida. Mas antes de você voltar para casa, eu quero dizer para você: não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa quais são os seus projetos, quais são as opções, Jesus vai voltar conforme a palavra de Deus. E que Ele vai voltar, e nós queiramos ou não, nós temos que estar preparados para encontrar com Ele quando voltar na nuvem dos céus. Para alguns, Jesus vai voltar, imagine que Jesus volte daqui a 100 anos. Alguns de nós talvez estejamos vivos daqui a 100 anos. O Miguel tem mais chance do que todos nós aqui. Mas talvez você não viva 100 anos. Talvez você não viva nem 10, nem um ano, nem uma semana, nem um mês. E o que você vai fazer quando Jesus voltar?
Gostaria de concluir, você voltando para casa, lendo uma das cenas mais extraordinárias de toda a Bíblia, que está no capítulo 7 do Apocalipse. Capítulo 7 do Apocalipse. A partir do versículo 9. É quando o apóstolo São João, Deus dá ao apóstolo São João, Deus sabendo que a gente tem a facilidade de esquecer desses assuntos, da volta de Cristo, daquilo que Ele ensinou, Deus não querendo que a gente se esqueça, Deus, Ele invade a história, Ele invade o lugar onde João está, e Ele puxa o futuro, numa revelação sobrenatural para João, para que a gente leia e a gente olhe para a nossa vida, pensando no futuro, na breve retorno do Senhor Jesus Cristo. E veja o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Pegue a sua Bíblia. Olha o que está escrito. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Aí João diz, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse texto é o retrato da volta de Cristo. Esse texto é a revelação da multidão de homens e mulheres, desde Abel, que foi morto, até o último cristão que viveu. Ele vai fazer parte dessa multidão e vai se encontrar com o Cordeiro. E a minha pergunta esta manhã, antes de ir para casa, é: você vai fazer parte desse grupo? A Bíblia no Apocalipse, em outro lugar, diz o seguinte: e o número dos perdidos serão como a areia da praia. Ele está dizendo que se perder, vai perder muita gente, mas também está dizendo que muita gente será salva. Os pais do Miguel, sabendo disso, e escolhendo ser salvos, eles escolheram trazer o Miguel, e eles querem viver com Cristo, com o Miguel, por toda a eternidade, e querem junto com o Miguel. Eu fico imaginando, não sei se o Miguel já vai estar correndo, não sei se quando Jesus, nesse momento aí, o Miguel estará com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, eu não sei, a gente não sabe quando. Mas o meu sonho é olhar e ver minha esposa no meio da multidão, ver os meus filhos, os 3, ver as noras, ver a minha netinha. Talvez eu fique pensando, se ela casar e já tiver filhos, eu quero ver os filhos dela nessa grande multidão, porque eu creio, gente, que isso é verdade, é na palavra de Deus, e não importa o que a gente pensa, o que a gente diga, o que a gente acha, o que a gente faz, isso vai acontecer. Então a gente vai poder estar nesse grupo, como na grande multidão, ou de fora. É por isso que eu perguntei a Gilmar e Érica: vocês querem preparar o Miguel para a eternidade? O que eles disseram? Sim. Esta manhã eu não quero fazer apelo para ninguém ficar de pé, se levantar,
Mas eu quero fazer um apelo a você no seu coração. Você gostaria de fazer parte dessa grande multidão de salvos com o Senhor Jesus Cristo, e você gostaria no seu coração de se preparar para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, e veja que os salvos terão aqui roupas brancas, serão vestidos de brancos, e eles estarão com uma palmas na mão, né? É símbolo de vitória. Eles estão de branco, é o corpo, é a pureza de Cristo sobre eles, e eles com aquelas palmas, caminhando e cantando e celebrando. Eu não sei como será o cântico, mas a Bíblia diz que é o cântico de Moisés. Deus tem tanta certeza de que isso vai acontecer, que Ele dá os detalhes para a gente não cair na tolice de desistir. Então, amigo e amiga, se você deseja, no seu coração, com as suas dúvidas, com as suas lutas, com seus temores, com seus medos, com suas ansiedades, eu quero pedir que você feche os seus olhos e você converse com Deus, você mesmo. E ore assim: Senhor, assim como os pais de Miguel assumiram o compromisso de preparar o pequeno Miguel para o reino de Deus, para a volta de Cristo, eu quero que o Senhor também prepare o meu coração, prepare a minha casa, prepare a minha família, mude a minha história de vida, me guie para a eternidade. E eu quero pedir que você feche os seus olhos e no seu coração você fale com Deus. Conte para Ele o desejo do seu coração. Conte para Ele como você se sente. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor ouve os corações, o Senhor conhece as nossas lutas, nossas dúvidas, nossos medos, nossa falta de fé. Mas obrigado, Senhor, porque sendo nós quem somos, o Senhor conhece muito bem. O Senhor preparou o nosso reencontro contigo na eternidade. E neste momento, Pai, o Senhor olha cada coração, a cada pessoa, e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, independente da situação que a pessoa se encontra aqui esta manhã, eu te suplico, Senhor, derrama o teu Espírito sobre essa pessoa, quebra as fortalezas do seu coração, as fortalezas daquilo que lhe afastam de ti, as correntes que prendem cada pessoa. E derrama, Pai, o teu Espírito Santo, restaurando, curando a mente, o coração, os sonhos, e dê a cada pessoa que está aqui esta manhã propósito de viver contigo a eternidade. Nós somos uma igreja, mas queremos ser também o seu povo lá no céu. Queremos fazer parte da grande multidão e não queremos sozinhos. Nós oramos pelos nossos familiares, alguns que estão aqui hoje e outros que nem aqui estão. Nós te suplicamos, Senhor, derrama o teu divino Espírito Santo. E assim como Miguel foi pelos seus pais dedicado ao Senhor, com emoção, com paixão, com alegria, com planejamento, que o Senhor coloque o mesmo desejo no coração da gente, para que a gente se apronte para aquele encontro maravilhoso, quando veremos face a face, quando participaremos da grande multidão, e quando seremos seu povo por toda a eternidade, com todas as bênçãos dos céus. Nós te oramos por tua graça, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Irmãos, nós vamos voltar para casa, mas eu quero que você vote com o que ouvimos da palavra. Lembre da dedicação do Miguel, e lembre da dedicação que você fez no seu coração a Deus. E enquanto os nossos amigos vão sair, eu quero pedir que os membros da igreja fiquem mais um momento, só os membros da igreja, em que nós faremos a leitura de uma ata. Eu vou pedir que o Eduardo aqui faça a votação, e eu vou despedir daqueles amigos que vieram, na esperança de que você e eu estejamos juntos participando da grande multidão com o Senhor Jesus Cristo. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.